o doutrinário para a igreja. Você só pode obedecer para a igreja que seja evangélica ou católica, para a igreja cristã. Ele não é compêndio doutrinário. Por que não é? Para que a hermenêutica, que é a ciência da interpretação, para que você possa ter uma doutrina, você precisa de contextos. Então, aquelas verdades do Antigo Testamento que Deus quis na nova aliança com Cristo permanecer, estão no Novo. Por exemplo, adoração à imagem. Antigo e Novo Testamento condena. Se você pegar a Bíblia católica, que você que é católico, por favor, abra aí. A Bíblia é 1 Coríntios 8,4. Paulo diz: o ídolo nada é. A Bíblia católica, você está com a Bíblia aí? Apocalipse 22, versículo 8, diz que os idólatras vão para o inferno. Então, a questão de adoração de imagem é condenada no Antigo Testamento e condenada no Novo. Mas, pastor, que importância tem se vai adorar ou não adorar uma imagem? A importância que tem é que você está substituindo o lugar que é de Deus. E Deus não, a Bíblia diz que Deus não dá a sua glória para ninguém, nem para homem, nem para ninguém. E quando você substitui Deus por uma imagem de homem, você está tirando a glória que só pertence a Deus. Essa é a diferença, e diferença fundamental. Mas teve uma segunda colocação na sua pergunta, Mito, que eu não te respondi. E tem depois uma terceira e uma quarta que nós precisamos. É o segundo casamento. O segundo casamento, ele virou manchete nesses últimos 20 dias, porque o Papa, no seu documento Sacramentos Caritatis, colocou o segundo casamento como uma praga, uma chaga, enfim, uma grande desgraça. E o segundo casamento, evidentemente, faz parte da vida das pessoas. É o divórcio, né? Nós, na Igreja Evangélica, somos a favor, pregamos, ensinamos para que o indivíduo mantenha o seu casamento. Claro. Isso aqui é uma verdade, é um fato. Trabalhamos para isso. Indissolúvel. Para não desmanchar o casamento. Agora, vamos ver como é que a Igreja Evangélica trata. Eu verifico 3 posições que a Igreja Evangélica trata a questão do segundo casamento. Em relação aos pastores, aos sacerdotes, a cana é muito dura, é muito apertada. Algumas igrejas abrem concessões para pastores divorciados. E as igrejas evangélicas, por causa de uma cláusula de exceção de Mateus 19, de que o pastor que foi traído, estou falando do pastor primeiro, ele que a mulher se prostituiu, então a igreja aceita mais, com maior clareza, que esse pastor se case de novo. Ah, porque o pastor deixou a mulher, porque incompatibilidade de gênero, é uma coisa muito forte, porque o pastor tem que ser exemplo. E a Bíblia diz isso, que a gente tem que ser o exemplo dos fiéis. Então, em relação a pastores. Em relação à membresia, as igrejas evangélicas tratam cada caso um caso. Não há aquela questão divorciado para fora. Na igreja evangélica, não. Não existe isso, estou falando com os fiéis. Com os membros. No caso da Igreja Católica, a excomunhão, só para ficar em paralelo. Em relação às pessoas não evangélicas, porque aí nós também temos um entendimento da Bíblia, que nós não podemos cobrar o passado do indivíduo. Se ele é casado 3, 4, 5 vezes, ele conheceu o Evangelho agora, ele vai ser membrado à igreja, independente se ele está no primeiro, no segundo ou no terceiro casamento. Então, essas são posições gerais na Igreja Evangélica. Quanto a pastor, muito apertado. Quanto aos membros, cada caso um caso. E quanto a outros que estão chegando, nenhum impedimento. Porque nós não podemos obrigar uma pessoa que não conhecia nossos princípios a querer praticá-los porque eles não conheciam. Então, não há nenhuma questão de alguém que é divorciado vir para a Igreja Evangélica. O Canal Livre faz mais uma parada, a gente volta dentro de um instante. Sou católico, apostólico romano. Fui criado na Igreja Católica, né? Até hoje sou católico. Apesar de certas contradições impostas desde o nascimento, né? Nós continuamos com todos os problemas que todas as outras religiões também os têm, né? Novo CD de Daniele e Cristina. Alegrai-vos. CD Alegrai-vos, de Daniele e Cristina. Adquira hoje mesmo, 0 Operadora 21 2187 7000. Em todas as livrarias evangélicas do Brasil, mais um lançamento Central Gospel Music. Eu gosto da igreja evangélica, prefiro a igreja evangélica. Não acredito que não
não convém um ficar criticando o outro, né? Por causa... Cada um tem os seus princípios, mas eu tenho o princípio meu, é evangélico. Estamos de volta para o último bloco do Canal Livre, que hoje recebe o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus. Pastor, teologia da prosperidade, sinais exteriores de riqueza honestamente conquistada ou de sucesso pessoal, são indicativos do amor divino, é uma bênção de Deus? Indicativos do amor divino, não, porque prosperidade na Bíblia ela não é pautada só por dinheiro. É interessante isso. Jesus falou assim: a riqueza de um homem não consiste nos bens que ele possui. E a teologia da prosperidade, a prosperidade é o quê? É a pessoa viver bem com aquilo que ela conquista pelo seu trabalho. Porque pode ter o camarada rico, que você já sabe, que dá tiro na cabeça e é bilionário. Tem o bilionário que tem que tomar antidepressivo. Mas, pastor, também tem o pobre que não tem dinheiro para pegar o ônibus e é convocado a deixar o dízimo na igreja e deixa. O dízimo é uma questão de fé, querido. Você pratica ou não pratica por princípio de fé. Agora, pela minha experiência, eu afirmo para você, eu não conheço e nunca vi ninguém ficar mais pobre porque dá dízimo. Porque eu creio na Bíblia. Você sabia que a única vez que Deus permite ser desafiado na Bíblia, na teologia, se você desafiar Deus, significa tentar a Deus. A única vez que Deus permite ser desafiado é quando se dá oferta e dízimo, por incrível que pareça. E durante muito tempo a igreja evangélica ficou rotulada com questões de oferta e dízimo até o advento da igreja católica nos meios de comunicação com as suas TVs. E aí o pessoal pôde ver que a questão de dízimo e oferta não é uma questão da igreja evangélica, mas da Bíblia e do cristão. A igreja católica também fala em dízimo e oferta. Agora, existe uma outra coisa chamada de charlatão, de picareta, de pilantra, de safado, de aproveitador das pessoas, que eu não vou aqui dizer que não tem. Como é que o senhor interpreta o comportamento da Igreja Renascer, dos dois chefes da Igreja Renascer, dos episódios recentes em que foram surpreendidos na posse de $50 mil lá nos Estados Unidos? Dentro da Bíblia. Deixa eu dizer, eu não posso nem atacar nem defender coisas que eu não tenho o domínio. Sim. Porque quem leva $50 mil para a América com 7 pessoas, era só escrever nos papeizinhos diferentes e entrava na moleza. Não é isso. Qualquer que seja o pastor, Teles, qualquer pastor, certo? Existem coisas que o pastor tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, pastor... mas peraí, o pastor tem uma criação de cavalos de raça em 10 milhões de reais. Não é compatível com o pastor uma coisa dessa. Viver bem, ter bens, a própria Bíblia diz que o sacerdote deve viver conforme as suas ovelhas. Uma igreja grande, uma igreja de destaque, o Papa anda de avião pessoal. Ele está num outro nível, numa outra instância, né? Um cardeal tem um nível, um padre tem outro. Então, a Bíblia fala sobre isso. Agora, nessa questão da Igreja Renascer, o que nos chocou foram a rotulação da igreja como que se aqueles fiéis fossem um bando de palermas, idiotas e imbecis e chamaram a igreja de organização criminosa, que é uma coisa muito séria. E chamaram os donos da igreja. Que dono de igreja? Se o Estevão e a Sônia estão errados, vão pagar a conta, seja no exterior ou aqui no Brasil. Eu não estou aqui para proteger, dizer que tudo que é pastor é santo e honesto. Picareta, Mitre, tem em todo lugar. Picareta tem gente boa no jornalismo, tem picareta, tem gente boa na igreja, tem picareta também. Tem pastor safado, moleque, pilantra, tem pastor, sim. E por falar em picareta, essas bancadas evangélicas que estão aí, entende? No Rio de Janeiro, nós estávamos conferindo os números, chegamos a ter, nós não, quer dizer, os evangélicos chegaram a ter 28 deputados na Assembleia. Depois, na reeleição, apenas 8 voltaram. Quer dizer, ali ficou provado que havia um uso e abuso desse poder baseado na força das suas igrejas ali e tal. Mitre... Não, desculpe, isso chega à perigosa questão que eu sei que o senhor coloca, que é da relação igreja-estado. Perfeito. Gostaria que o senhor nos explicasse isso. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Por exemplo, eu vi a imprensa falar que a maioria dos sanguessugas eram evangélicos. Aí eu fui lá conferir, não eram. 102 envolvidos.
30 eram evangélicos. É, um terço. Não era a maioria. Então não era a maioria. Não era a maioria. Maioria tem que ser... O total de deputados, 70 evangélicos. Se 30 não é nem maioria de evangélicos e nem maioria dos caras. Agora, 30 evangélicos em relação ao total de evangélicos. Em relação, não, não é maioria. 30 a 70 não é a maioria. A maioria tem que ser 70 deputados federais que tinham. 30 estavam envolvidos, não é a maioria. A maioria tem que ser 36. Pastor, mas vamos combinar que é muita gente. 30 é muita gente. Amigo, para corrupção, para safadeza, não tem negócio de número. Ok? Então, o que aconteceu? A comunidade evangélica nessas eleições mandou 2 recadinhos, na minha opinião. Um recado de protesto contra os que estão envolvidos em corrupção. E um outro recado que vocês da imprensa, porque vocês não são evangélicos, não são obrigados a perceber, para a liderança. A história da liderança evangélica, usar a Assembleia de Deus apoia fulano para presidente. Meu irmão, isso é uma vergonha. A igreja não apoia ninguém. Quem apoia sou eu como cidadão. Enquanto... Quer dizer, tradução. Os pastores das igrejas que estavam fazendo... Alguns líderes, a maioria dos pastores não, mas algumas lideranças de expressão levando a igreja para esse balaio de gato e jogando a igreja numa fria e o povo da igreja é indignado, porque eu sou a favor de que a gente tem que votar, é direito de cidadania, representar segmento. Agora, Estado, amigo, Estado e igreja separado. Tá aí a Igreja Católica, porque ela perdeu. Eu não tô aqui falando mal, não é isso, eu quero bem a todas as pessoas. Por quê? Porque virou Estado, rapaz. Benesses do Estado. A igreja não pode, é laico, não pode. Nós não podemos ter ideia, não queremos república evangélica, nem tem que estar separado isso. O povo evangélico mandou um recado. Os senhores querem apoiar qualquer candidato? Que apoie. Agora, por favor, não diga que a igreja A, B ou C está apoiando. O senhor diria que a Igreja Católica tem uma relação excessivamente amistosa com o Estado, com o poder, com a organização política? Na América Latina isso é histórico. É só você olhar a história. Pastor, na América Latina é história. Argentina, Brasil, até o Brasil. A igreja foi um dos pontos de resistência à ditadura militar no Brasil. Isso numa outra fase. Então, mas era a religião oficial do Estado. Mas vamos deixar isso claro. Religião oficial. Quando é que Jesus mandou a igreja? Quando é, amigo? Onde é que Jesus veio fundar Estado? Não existe isso na Bíblia. Jesus não veio fundar Estado, ele veio fundar a sua igreja. Ele veio trazer o reino dele para a terra, não veio fundar Estado, amigo. É verdade, mas isso são circunstâncias históricas. Se a igreja evangélica quiser fundar Estado, ela está tão errado como qualquer outra organização. Claro. Se a igreja evangélica vir com a conversa que eu ouvi de alguns líderes, nós temos que ter o presidente do Brasil. Ei, pera aí. Se amanhã o presidente da República, o governador A for evangélico, ok, ele conquistou por trabalho na sociedade, por posturas políticas, não como uma questão messiânica. Nós não queremos messianismo evangélico. É verdade, mas precisa ficar claro. Não queremos. Mas precisa ficar claro que a Igreja Católica mesmo... Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Jesus definiu isso e Paulo diz a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Eu, enquanto cidadão aqui dessa terra, cumpro minhas obrigações. Votar, ser votado, tudo isso. Só esclarecendo, agora, pastor. Estado e igreja é um negócio perigoso. Isso já está claro. Agora é preciso esclarecer que a história da igreja é uma história oscilante. A igreja esteve ao lado dos poderosos em grande parte da sua história, mas esteve também na trincheira lutando contra as ditaduras e os autoritarismos. Alguma parte dela, né? Alguma parte dela. Alguma parte continuou com os mesmos que estavam. E outra parte... É verdade. E outra, se dividiram. Mas na América Latina houve resistências heróicas. Sim, e é preciso deixar isso claro. Eu não discordo. Eu não estou discordando, Mitre, de resistências heróicas. Isso. O que eu estou dizendo é que a igreja não foi plantada por Jesus, que é o Senhor da igreja, para ser Estado. Claro. Essa aqui, meu amigo, é a Bíblia. Pastor, não tem saída. É verdade. No momento em que a Igreja Católica aparece agora com o comando do novo Papa Bento XVI, pretende sufocar os movimentos da teologia da libertação. O senhor acha que isso é uma forma de caracterizar que a igreja não mais tem uma opção preferencial pelos pobres? Primeiro, Teles, é um equívoco dizer que o evangelho tem opção pelos pobres. Jesus fez opção pelo homem.
Homem, ser humano, ele morreu por todos. Jesus... Mas é a compaixão, Jesus, onde fica a compaixão? Compaixão pode ser até para um rico. Compaixão é você se colocar no lugar do outro quando ele está numa necessidade e num problema. É diferente. Olha só, Jesus atendeu Nicodemos, um príncipe dos judeus, e atendeu o que existia de pior na sociedade judaica, que era um leproso, e chegou a tocar no camarada. Jesus não fez opção por pobre. Para mim, muitas coisas da teologia da libertação são coisas incríveis, fantásticas, interessantíssimas, importantíssimas para o povo que está vivendo à margem. Agora, quando você faz uma afirmativa peremptória teológica de opção por pobres, eu discordo. A igreja não pode fazer opção por nenhuma classe social, ela tem que fazer opção pelo homem. Porque tanto o pobre quanto o rico precisam de Cristo. Precisam de se converter, precisam de salvação. Então, opção, claro, trabalhar para recuperar, para ajudar, trabalhos sociais e tentar resgatar a dignidade das pessoas, fantástico. Agora, opção, não. A nossa opção é pelo homem. Mas o rico já não é um privilegiado? Ele é um privilegiado nas questões materiais, mas é muito pobre muitas vezes nas questões espirituais, tanto quanto um pobre. É pobre espiritual e pobre material. Aliás, Jesus, pastor, desculpe, Jesus tinha amigos ricos, né? E amigos pobres. E gostava de uma festa de rico também. Ele ia festa de pobre. Ele fez um casamento e não era rico. Ele andava com pecadores e publicanos, e a elite religiosa da época sentou a mamona em Jesus, Lázaro, porque ele andava com o povão. O Lázaro não era pobre. Ele ia nos pobres e nos ricos. O tribuno, o cara do imposto, Zaqueu, não era pobre. Nicodemos não era pobre. Mas ele atendeu gente pobre que a sociedade não queria. É verdade, mas ele também criava umas ambiguidades verbais que não são fáceis de interpretar. Como é que o senhor interpreta aquele momento em que ele mandou que se vendesse tudo e se despojasse de toda a riqueza material para segui-lo? Ou quando ele disse é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar? Porque o que você tem que ir para o contexto. Sim, mas eu quero a sua interpretação. Eu vou lhe dar agora a interpretação. A agulha ali é aquele lugar onde os camelos uma estradazinha, mas diz que não passava fácil o camelo ali, não. Por que Jesus estava falando isso? Porque o camarada, a prioridade dele, a prisão dele era o dinheiro. O camarada veio com uma para cima de Jesus, dizendo que queria ser um bacana, que, olha, eu quero te seguir, porque Jesus disse, você quer me seguir? Vamos ver se você está disposto mesmo. Isso. Vamos ver se eu sou a sua preferência. É isso que Jesus está ensinando. Olha, faz o seguinte, já que tu está tão afim, porque ele veio inquirir Jesus, vende tudo que tu tem, me segue. O cara, peraí. Então, meu filho, você não está disposto realmente a me seguir. Jesus está mostrando uma lição de prioridade naquele homem, que a prioridade dele não era o Senhor nunca, era uma falsa religiosidade. Pastor, para encerrar, o senhor, pela Assembleia de Deus, participa do encontro ecumênico com o Papa aqui em São Paulo? Não. E por quê? Nós não participamos porque os dogmas de fé não são os mesmos. Os princípios de fé são contraditórios e nós não participamos. E porque também... Mas o ecumenismo onde fica? O ecumenismo não fica. Na questão teológica doutrinária, não fica. A Igreja Evangélica, de sua maioria... 98% da igreja evangélica não participa de ecumenismo. É excludente, a sua igreja é excludente. Nessa questão de doutrina e fé e a igreja católica também porque foi esse Papa que fez um documento em 2004, 2005, o Dominus Aesius, dizendo que a igreja católica era a única igreja verdadeira. É ele que fez o documento, é esse Papa que está aí, quando era o chefe da congregação. Então, nós não temos... Ele é anti-ecumênico. Ele pode estar querendo ser agora por causa da função que ele está, mas o documento que notória a imprensa, vocês divulgaram no Jornal da Band e tudo que é emissora, o documento, sim, mas sério, o senhor sabe, Dominus Aesius. Mas o senhor sabe, essa é a postura da igreja. Não, essa é a postura do cardeal do Santo Ofício daquele momento. Agora ele é o Papa, a política do Papa, o horizonte é mais amplo. Há uma diferença entre o cardeal e o Papa. Mas eu não estou vendo mudar, não. Mas a pergunta de Joemi, a igreja evangélica não participa de ecumenismo no que tange teologia e doutrina por princípios de fé que somos contraditórios. Mas o Canal Livre... Só para encerrar, mas isso não seria um exemplo de boa convivência, né? Independentemente dos princípios teológicos? A boa convivência é eu respeitar o direito do outro a ter a religião e a seguir quem ele quer. Eu não sou a favor de violências que já foram cometidas no passado contra os dogmas, porque nem Deus aceita que alguém venha a servi-lo obrigado. Então, o nível da convivência é a gente tolerar, entender o diferente e de que o outro não aceitou a minha fé.
Isso é um nível. Agora, eu não preciso me violentar para poder dar uma amostra à sociedade hipócrita de que eu estou andando com aquele, se aquele diverge comigo. Por exemplo, você jornalista, se ver um deputado do PSDB abraçado com o PT, vira galhofa, porque aquilo é só para fora, porque existem divergências ideológicas. Então, como é que eu vou dizer que estou com outro se eu tenho uma postura teológica diferente e contraditória? Não vou dizer. E por quê? Porque só por causa da vinda de um líder de uma religião eu vou ter que me dobrar a ele? Não. É uma postura deles, o que eles querem fazer, mas a igreja evangélica não participa. Muito bem, o Canal Livre, que é politicamente ecumênico, termina aqui. Nós agradecemos a presença do pastor Silas Malafaia no programa. A todos também o nosso muito obrigado pela audiência. Uma ótima semana. A gente se vê no próximo domingo. Até lá.